Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais de todo o Brasil. Estamos aqui na Conde TV para mais um programa Doutor Condomínio em Foco. E hoje eu quero falar com vocês o seguinte: e quando o síndico preside a assembleia? Você já parou para avaliar isso? Você já presidiu alguma assembleia do seu condomínio? Você já teve problema com isso? Bom, o que eu sempre digo sobre o síndico presidir uma assembleia? Nunca presidir. Nunca, em hipótese nenhuma. Você como síndico, você como gestor, você tem que estar na assembleia para assessorar o presidente, o secretário, porque a pauta será deliberada e você tem total interesse na situação que vai ser tratada. Então imagine você desce para o seu salão de festas, você assume a mesa, você preside os trabalhos, você dá a parte a quem te interessa e não dá a parte a quem não te interessa. Como é que fica essa situação? Então eu sempre digo, o síndico não deve, não é que ele não pode, o síndico não deve presidir uma assembleia. Porque o que há claramente envolvido nisso aí? Um conflito de interesses. Você como síndico, você como gestor, você convoca a assembleia, você coloca a pauta ali para ser deliberada e você mesmo vai definir os rumos dessa pauta. Então eu acho que não é aconselhável. Muitos me perguntam, mas doutor condomínio, é proibido? Não, não é proibido. Mas assim, chega quase às raias da imoralidade você ser presidente da assembleia pela qual você convocou, você determinou os assuntos e, sem dúvida nenhuma, você tem interesse nos assuntos que estão ali. Senão, você não teria convocado. É uma ata, é uma obra que você precisa propor, é algum assunto que interessa a administração do condomínio e se você está ali como presidente, o que vai passar para os condôminos imediatamente? Ele tem interesse na causa, por isso ele está presidindo, ele está com medo de perder algum item da pauta que está previsto aqui. Uma outra coisa que você vai enfrentar com absoluta certeza, se você presidir uma assembleia, é a dificuldade na aprovação das suas proposições. Sem dúvida nenhuma. Os condôminos vão criar muitas dificuldades para você aprovar, porque eles vão ficar o tempo inteiro dizendo: você está presidindo, você não está me dando a palavra, você não está me deixando falar, você quer aprovar porque você tem interesse. Então esse conflito de interesses naturalmente acontece e aí os condôminos começam a ficar com aquela dúvida. Ah, mas por quê? Por que ele está presidindo? Por que essa vontade dele de ser presidente da mesa? Existe um outro detalhe também, algumas convenções proíbem terminantemente o síndico de ser presidente, secretário ou compor até a mesa do condomínio, mas outras são omissas com relação a esse assunto. Então veja, se você quer que a sua pauta, se você quer aprovar os assuntos que estão ali, que você mesmo está propondo, não seja presidente da Assembleia. Você vai encontrar muita dificuldade nessa questão. Muitos síndicos me dizem assim, mas doutor condomínio, sabe o que acontece? Ninguém quer ser presidente, ninguém quer fazer nada. Em muitos casos, eu tenho que ser o presidente e o secretário da Assembleia para que a Assembleia aconteça. Então é o seguinte, não faça Assembleia. Se você não tiver um presidente, um secretário ali, condômino, que todos têm que ter interesse, não é só você como síndico que quer que as coisas aconteçam. Não faça assembleia. Sente ao lado e diga, eu não vou começar a assembleia enquanto não tiver um presidente e um secretário. Porque se você for à frente com essa justificativa, não, eu estou indo porque senão a assembleia não acontece, amanhã alguém vai questionar isso. Imagine se há uma proibição na sua convenção de você não poder presidir. Você vai lá, aprova uma obra de grande vultosidade financeira e amanhã chega um condômino e vai lá e anula a sua assembleia. Como é que você fica? Então, cuidado, tenha muito cuidado com essas questões de aprovação, de proposições, quando você estiver tomando a frente da assembleia. A ideia é o seguinte, não presida de forma alguma. De forma alguma. Não faça isso porque vai acontecer, vão gerar dúvidas entre os condôminos, eles vão questionar você e você vai ter problema no seu condomínio. Não tenha nenhuma dúvida com relação a isso. Tá bom? Vamos para um break e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta aqui pela Conde TV e hoje a gente está falando para você aqui sobre o síndico presidir as assembleias. A gente já tratou aqui desse tema no bloco anterior, falando que não é aconselhável que você, como síndico, como gestor, presida assembleias. Isso vai te gerar dúvidas entre os condôminos, vai te gerar além da possibilidade de você estar presidindo a assembleia e a sua convenção proibir esse tipo de atitude. A gente já falou o que isso vai gerar de consequência para você. Dúvidas dos condôminos, possíveis nulidades no futuro. Você pode ter um trabalho tremendo de fazer essa assembleia e depois essa assembleia ser cancelada, ser anulada. Então o que acontece? A condução dos trabalhos deve ser sempre feita por alguém que não seja você como síndico. Essa é a grande dica. Eu sei que você vai justificar para mim assim, não, mas ninguém quer ser. Então, como eu disse no bloco anterior, pare, não faça assembleia, não comece. Mesmo que você saiba que aquele tema é importante, que é alguma obra, alguma realização que você precisa fazer, mas é melhor você não fazer, é melhor você não presidir. Registrar os fatos na ata, isso é uma outra questão que às vezes você presidindo e você mesmo registrando tudo em ata, isso vai gerar uma dor de cabeça, porque aquele cidadão que está na sua assembleia, aquele condômino que está na sua assembleia, que foi, vamos supor, voto vencido, que perdeu a votação, ele vai questionar cada letra que você colocou na ata, cada palavra que você colocou. Então, imagine a dor de cabeça que você vai ter. Ah, os registros que foram feitos na ata pelo presidente, pelo síndico, têm um direcionamento, tem um interesse específico do síndico na questão. Imagina, para que você vai passar por isso? Não faça esse tipo de coisa, não presida a assembleia, porque isso vai te dar mais trabalho ainda. Você registra a ata, aí passa, circula e começam aqueles questionamentos. Ele escreveu na ata tudo o que ele tinha interesse de escrever. Ele escreveu na ata, ele aprovou o que ele queria. O síndico mesmo presidiu a assembleia. Que se olha bem a dor de cabeça que você vai ter, que você poderia evitar simplesmente elegendo um presidente e um secretário, e você estando ali, passando as informações, explicando sobre os orçamentos, explicando sobre as necessidades da realização, eventualmente, daquela obra, ou daquela situação que você colocou em pauta. Então, vai te poupar muito cabelo branco, tá? Você não presidir essa assembleia. Uma outra questão que você deve considerar são os questionamentos jurídicos desse ato. Eu já falei um pouquinho aqui, mas assim, eu tenho inúmeros casos de síndicos que são questionados judicialmente por causa de assembleias. Não só porque presidiu, não. Imagine, existem inúmeros casos de condôminos que ajuizam quando o síndico não preside a assembleia. Quando o síndico elege um secretário e um presidente e ele fica ali dando informações. Imagine se você presidir. Imagine se você ficar à frente dos trabalhos, você registra a ata, você praticamente secretaria, você conduz os trabalhos, você dá a parte ou não dá a parte na Assembleia. Você é o dono da Assembleia. Você não pode ser o dono da Assembleia. Você tem que ser uma parte dela, porque isso vai te dar clareza, transparência, o condômino vai perceber que você não está tão interessado assim em aprovar aquele item. Eles já pensam logo bobagem. Por que esse síndico tem tanto interesse de aprovar essa situação? Ele até presidiu a assembleia, de tanto interesse que ele tem que isso aconteça. Para quê? Você não precisa disso. Então, eleja um presidente, se não tiver ninguém, pare, sente, espere alguém chegar, não faça assembleia. Isso, lembrando, se você ainda não deve verificar na sua convenção, se você não é proibido, se não há uma vedação especificamente de você presidir a assembleia. Então, questionamentos jurídicos já acontecem quando você não preside a assembleia. Imagine se você presidir. Imagine se você contrariar algum interesse dentro do seu condomínio, o que não pode acontecer com você. Então, a dica é o seguinte, não presida a assembleia. Mesmo que você venha com aquela justificativa ótima que todos fazem, mas não tem ninguém quer ser, pare tudo, espere e faça aquilo dentro do momento certo, porque você vai evitar uma dor de cabeça para você e até ir aos tribunais para poder ficar justificando uma situação que você tinha o melhor dos interesses, mas acabou gerando uma dor de cabeça para você. Tá bom? Esse era o nosso tema de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.